Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é, né? Porque não dá para acreditar naquilo que está escrito ali literalmente. Jesus senta na mesa, olha para os seus apóstolos e fala: Jesus era mágico, ele fez o dedo sumir. Ele fez um truque de mágica. Qual a interpretação que você acredita naquele tempo sobre aquilo que você tem como referência? Que ele tirou o dedo de verdade. Mano, eu creio que a Bíblia é um livro como qualquer outro, como o Chapeuzinho Vermelho, tá ligado? Tipo, uma história que passou de um, que passou pra outro, que passou pra outro, que passou pra outro, e daí quando chega no último, Jesus tá andando na água. Mas não foi bem assim, tá ligado? Ele pode ter, tipo... Passou sei numa lá, poça. Dizem que o pessoal vivia bem mais, tipo, o pessoal vivia mais que 100 anos. Não, não, caralho. contrário. Isso é história bíblica. Tá, mas a Bíblia não é verdade? 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 O ano era 2012 e o escritor e apresentador inglês James Champman resolveu compilar os dados de diversas fontes para estimar os livros mais lidos na história inteira do mundo. Sem muitas surpresas, a Bíblia foi o livro mais lido no mundo, com cerca de 3,9 bilhões de exemplares. Em segundo lugar ficou o livro vermelho de Mao Tse Tung, no ano de 1964, com 820 milhões de cópias. Mas aqui, vamos ser sinceros, esse livro vermelho foi escrito por um ditador que obrigava as pessoas a lerem esse livro na China. Então podemos considerar a terceira posição como segunda, Harry Potter, da escritora J.K. Rowling, com 400 milhões de cópias. A Bíblia foi lida quase 10 vezes mais do que o segundo livro mais lido no mundo. E é o livro mais distribuído do mundo. Já passam de 4 bilhões de exemplares. A Bíblia, por outro lado, é o livro mais perseguido no mundo. É o livro que tem sido proibido, que tem sido caçado, que tem sido queimado, que tem sido jogado na fogueira das intolerâncias. Ainda segundo os dados da Wycliffe Global Alliance, no ano de 2020, a Bíblia seguia como o livro mais vendido de todos os tempos. Mais especificamente no Brasil, a pesquisa Retratos da Leitura, realizada em 2020, concluiu que dos 37 livros mais citados, a Bíblia alcançava a melhor pontuação em 2019, número 25 vezes maior que a segunda colocação. Sobre os livros mais marcantes, a Bíblia também ficou em primeiro lugar. Porém, essa pesquisa mostra que entre os anos de 2015 e 2019, houve uma queda no percentual de pessoas que costumam ler a Bíblia. Esse número caiu de 42% para 35%. Sinceramente, essa última estatística me preocupou um pouco. Me levou a pensar por que o livro mais importante e mais lido no mundo começou a ter uma redução em seus leitores no Brasil. Pensando nisso, resolvi fazer uma longa pesquisa para verificar as causas dessa diminuição. Nesse ponto, preciso ser bem sincero. Estatisticamente falando, é praticamente impossível estimar exatamente os motivos dessa ocorrência. Porém, realizando essa pesquisa, consegui verificar que talvez haja uma grande força lutando contra a Bíblia e contra o cristianismo em geral. Nesse momento, você pode até dizer, mas Gênesis, essa última frase é somente mais um clichê vitimista do cristianismo. Será mesmo? Você consegue se lembrar de algum outro livro que sofre tantas acusações assim quanto a Bíblia? De vez em quando levanta um teórico, um crítico da Bíblia, para levantar seus ataques frontais contra ela, dizendo que agora descobriram algo que vai desacreditá-la. Essa mesma pesquisa, realizada pela Retratos da Leitura, na página 47, demonstra o seu preconceito extremo contra a Bíblia, quando destaca que é preocupante ver a Bíblia como um dos livros mais lidos no mundo. Várias páginas na internet, influenciadores digitais e sites de notícias desenvolvem diariamente conteúdos com o objetivo específico de excluir a Bíblia da leitura das pessoas. É praticamente uma união de forças de diversos meios de comunicação para tentar desacreditar a Bíblia todos os dias. Em sua grande maioria, as alegações são de que a Bíblia é ultrapassada, fantasiosa e não confiável. Ainda quero fazer um vídeo especificamente sobre cada um desses motivos, mas nesse vídeo específico quero tratar da confiabilidade da Bíblia. Você consegue me responder agora por que a Bíblia é confiável? Quando alguém te pergunta quem escreveu a Bíblia, como foram escolhidos os livros da Bíblia,
ou como esses livros foram mantidos até hoje, qual é a sua resposta? Se você não sabe muito bem essas respostas, tudo bem. Eu somente preciso de 2 respostas agora. Você gostaria de saber toda a história da Bíblia de forma científica em poucos minutos? Você quer defender a Bíblia e ter argumentos para isso? Se pelo menos uma dessas respostas for sim, você está exatamente no lugar certo, porque hoje eu vou te provar que a Bíblia é o livro mais confiável do mundo, respondendo às 3 perguntas anteriores. Preciso ainda dizer que, embora eu seja cristão, toda pesquisa realizada foi feita sem nenhum viés, e todas as informações aqui descritas foram confirmadas por várias fontes antes de serem utilizadas nesse vídeo. Para início de conversa, o que significa Bíblia? Em grego, essa palavra significa uma coleção de livros, porque, de fato, a Bíblia é uma grande biblioteca de livros. É uma biblioteca, a Biblioteca do Espírito Santo. Ao todo, são 66 livros escritos por pelo menos 40 autores diferentes, divididos em 2 partes. Velho Testamento, com 39 livros, e Novo Testamento, com 27 livros. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo possuem subdivisões. Porém, como o assunto desse vídeo não é um estudo da estrutura da Bíblia, vou apenas colocar aqui as informações para que você possa ter ciência dessas divisões, caso queira. Pode pausar o vídeo nesse momento que todas as informações estarão aqui. Certo, vamos responder a primeira pergunta. Quem escreveu a Bíblia? A resposta simples para essa pergunta é: autores normais, inspirados por Deus. Foram cerca de 1100 anos para que a Bíblia inteira fosse escrita por esses autores. Nesse momento, eu tenho certeza de que a resposta simples não te satisfez completamente, porque você deve ter pensado: Gênesis, o que quer dizer essa inspiração por Deus? E onde está essa informação? Dizer que a Bíblia foi inspirada por Deus significa dizer que ela foi escrita por meio de Deus. Essa Bíblia tem o sopro de Deus, é o hálito de Deus, é a voz de Deus, é a palavra de Deus, ela veio de Deus, ela não é lucubração humana. Gênesis, onde está essa informação? A própria Bíblia traz essas informações em alguns textos, vou citar somente alguns. Segundo a Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3, 16a, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Calma, eu sei o que você está pensando. Se eu não acreditar na Bíblia, como posso usar ela mesmo para comprovar que ela foi inspirada por Deus? E certo, você tem razão. Para isso, vou usar outra abordagem. Primeiro, quero te conduzir por uma linha de pensamento. Vem comigo. Você concorda comigo que através da matemática podemos prever a probabilidade de algumas ocorrências antes mesmo delas acontecerem de fato? Por exemplo, se você quiser jogar um dado de 6 lados, a probabilidade de sair o número 2 é de 1 em 6 opções. Se você jogar esse mesmo dado 3 vezes, a probabilidade de nas 3 vezes sair o número 2 cai para uma chance de 1 em 216. Você provavelmente deve estar confuso com esses números e deve estar pensando que isso tem a ver com a Bíblia ser inspirada por Deus. Mas calma, eu vou chegar lá. Agora vamos para uma última probabilidade, talvez a mais conhecida de todas. A chance de se acertar 6 números na Mega Sena com uma aposta de 6 números. Uma em aproximadamente 50 milhões. Isso é, 1 em 5 com 7 zeros depois. Essa é a chance de se ganhar na Mega Sena. Agora, se eu te disser que a Bíblia possui uma série de profecias que foram feitas no passado, e que várias destas se concretizaram em uma probabilidade tão pequena que ganhar na Mega Sena pareceria extremamente fácil, você acreditaria que ela foi inspirada por Deus? Alguém que conhece o que vai acontecer no futuro? Sim, segundo o astrofísico canadense Dr. Hugo Ross, em seu artigo Profecia Cumprida, Evidências da Confiabilidade da Bíblia, esse livro é o único entre todos os livros já escritos, pois ela prevê com precisão eventos específicos em detalhes, muitos anos e às vezes séculos antes de ocorrerem.
Ele cita que há aproximadamente 2.500 profecias nas páginas da Bíblia, e dessas, cerca de 2.000 já foram cumpridas à risca, sem erros. As 500 restantes se estendem para o futuro e podem ser vistas com o passar dos dias. O astrofísico ainda faz um cálculo estatístico para dizer a probabilidade de tais profecias ocorrerem por acaso. Segundo ele, uma vez que a probabilidade de que qualquer uma dessas profecias tenha sido cumprida por acaso é em média inferior a 1 em 10, e uma vez que essas profecias são, na maioria das vezes, independentes uma das outras, a chance de todas essas profecias terem sido cumpridas por acaso, sem erro, são inferiores a 1 em 10 elevado a 2.000. Isso é, 1 com 2.000 zeros escritos depois dele. Você conseguiu realmente entender esse número e essa probabilidade? Eu vou colocar aqui a comparação com a Mega Sena. Consegue mesmo acreditar que isso foi coincidência ou sorte? Sinceramente, quando pensei em comprovar a inspiração de Deus na Bíblia, vi e estudei vários argumentos, mas nenhum deles me pareceu tão plausível quanto esse. Qualquer cético precisa levar em consideração uma probabilidade tão ínfima como essa. Eu admito que tentei encontrar outras possibilidades próximas dessa, mas infelizmente nada chega nesse nível. O astrofísico ainda revela um exemplo detalhado de profecia em seu artigo. Vamos ver. Algum tempo antes de 500 a.C., o profeta Daniel proclamou que o Messias tão esperado de Israel começaria seu ministério público, 483 anos após a emissão de um decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Ele também previu que o Messias seria cortado, morto e que esse evento ocorreria antes de uma segunda destruição de Jerusalém. Uma vasta documentação mostra que estas profecias foram perfeitamente cumpridas na vida e crucificação de Jesus Cristo. O decreto referente à restauração de Jerusalém foi emitido pelo rei Artaxerxes da Pérsia ao sacerdote hebreu Esdras em 458 anos antes de Cristo. 483 anos depois, o ministério de Jesus Cristo começou na Galileia. A crucificação de Jesus ocorreu apenas alguns anos depois, e cerca de 4 décadas depois, em 70 d.C., ocorreu a destruição de Jerusalém por Tito, uma probabilidade de cumprimento ao acaso de 1 em 10 elevado a 5. Quem quiser os detalhes dessa pesquisa e do artigo citado, eu vou colocar aqui na descrição. Acredito que a leitura completa é bastante válida. Bom, então agora você já sabe responder como e quem escreveu a Bíblia. Mas Gênesis, como surgiram esses 66 livros? Será que não existiram mais livros e a igreja apenas não inseriu os mais convenientes? Primeiro, ninguém, nem mesmo a igreja, escolheu os livros que estão na Bíblia. Nunca houve uma reunião de religiosos, teólogos, religiosos, cristãos ou judeus, falar assim, vamos sentar aqui, Igor, Cléster, quantos livros nós temos aqui? Nós temos 180 livros aqui, vamos escolher quais que a gente vai deixar na Bíblia? Aí o Cléster, tu acha bonitinho aqui, deixa esse. Aí eu falo, tá bom, então vou deixar, não é esse não, pô, eu cedi pra você, deixa entrar esse aqui, tá bom. 4 evangelhos, tá bom, não, esse aqui tira fora que eu não gosto desse cara. Não existiu isso. Em nenhum momento no Concílio de Nicéia, nas atas do concílio, foi discutido o cânon da Bíblia. O que ocorreu então? Vamos separar aqui o Velho do Novo Testamento. No Velho Testamento, a comunidade judaica reconhecia que uma pessoa da sua época realmente era profeta diante das suas atitudes e suas profecias, e o seu livro era inserido ou não ao conjunto de livros já existentes. Nesse momento, toda a comunidade observava também se os escritos desse profeta eram condizentes com os escritos anteriores. Até mesmo os eventuais sinais miraculosos mostravam que Deus estava com eles. No Novo Testamento, a igreja primitiva, que veio após os apóstolos, estabeleceu 3 regras básicas para considerar um livro como inspirado por Deus. A primeira, a apostolicidade. O livro deveria ter sido escrito por um apóstolo de Jesus Cristo ou por alguém muito próximo a um apóstolo. Somente essa regra já eliminaria a maioria dos livros apócrifos, ou seja, os livros sem inspiração divina. A segunda, validade interna. Os escritos precisavam necessariamente concordar com os ensinos dos apóstolos e, consequentemente, de Jesus. Naquele momento, até mesmo a tradição oral ou de costumes deixada por Jesus
ainda era forte, o que favorecia em muito a chance de se verificar se o livro obedecia a esse critério. E por último, mas não menos importante, a universalidade, os livros que eram conhecidos e utilizados pelas igrejas primitivas naquele momento específico. Assim, somente os livros que se encaixaram exatamente nesses critérios foram aceitos como os livros do Novo Testamento. Mas dentro de toda essa história tem alguns fatos que achei particularmente interessantes. O período compreendido entre os anos 250 a.C. e 250 d.C., vários outros livros foram escritos, tanto para compor o Velho Testamento quanto para compor o Novo Testamento. Livros como Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Pedro, Ascensão de Isaías, livros de Baruque e Evangelho de Tomé foram escritos nesse período por pessoas não inspiradas por Deus. Essa lista é enorme, só de evangelhos foram escritos mais de 100. Eu, particularmente, achei muito interessante estudar um pouco sobre esses livros, porque descobri que vários eventos incorporados a algumas tradições vieram desses livros. Por exemplo, na Bíblia, em nenhum lugar diz que Jesus foi visitado em uma caverna por 3 magos, como mostra nos presépios. Somente diz que foram magos do Oriente, mas ainda assim todo mundo acredita nisso sem questionar. E o purgatório? Não existe em nenhum lugar na Bíblia. Também foi inventado em um desses livros apócrifos. Até mesmo o filme fantasioso do Código da Vinci foi elaborado com base nos escritos do Evangelho de Tomé. É isso mesmo, a mentalidade do ser humano é fértil e, infelizmente, sempre vai ter alguém para explorar isso. Caso você ainda esteja interessado, Tomé era irmão gêmeo de Jesus nesse Evangelho. Se você ainda acredita que vai para o purgatório, talvez seja a hora de começar a repensar isso. Nesses evangelhos, Jesus é mostrado como sendo uma criança muito ativa e inteligente, não é? Uma vez um menino bate em Jesus e Jesus mata ele na hora, só com uma palavra. Matou um professor porque reprovou ele na escola. Onde Jesus pisava, nascia flor e saía borboleta. Uma vez Jesus encontrou um passarinho morto, o menino Jesus, né? Encontrou um passarinho morto, tocou no passarinho, o passarinho saiu voando. Histórias e lendas e lendas e lendas a respeito de Jesus. Certo. Então agora você já sabe quem escreveu a Bíblia e como os livros dessa biblioteca foram reconhecidos, não escolhidos, para compor as Escrituras. Mas ainda temos mais uma pergunta. Como esses escritos chegaram até a Bíblia que nós temos hoje? Afinal de contas, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás e nessa época não existia nenhuma tecnologia de impressão ou nada parecido que pudesse de alguma forma duplicar ou salvar os escritos sagrados. Hoje, se um livro é escrito, é completamente simples fazer milhares de cópias destes e manter o escrito original, porque temos tecnologia para isso. Até mesmo um post em uma rede social pode ser guardado na íntegra. Mas a Bíblia, como foi o processo? Será que no meio do caminho, em meio a alguma tradução, houve alguma inserção? Será que a igreja não colocou algumas observações não inspiradas por Deus no meio desse texto? Onde está a Bíblia original? Bom, primeiramente não existe o escrito original. Não há sequer nenhum livro original da Bíblia atualmente. Se você não gosta muito da Bíblia e quer desacreditar ela, aqui foi o ponto alto do vídeo para você. Mas calma, não há o original de nenhuma literatura antiga. Todos os escritos de Platão, César ou Aristóteles também não existem. Então, como saber a veracidade das literaturas antigas? A resposta é simples, através de cópias. Ainda que não existisse o Xerox no passado, as pessoas normalmente faziam cópias de vários livros para preservar aqueles escritos. Nós chamamos essas cópias hoje de manuscritos. Assim, os manuscritos foram originalmente feitos e copiados à mão, geração após geração. A lógica dos manuscritos é bem simples. Quanto mais cópias eu tenho de determinado texto, quanto menor o tempo entre uma cópia e a escrita original, mais confiável será o texto. Vamos supor que eu crie a seguinte frase: José jogou uma rede no mar e pegou 6 peixes. Se, hipoteticamente, alguém fizer uma cópia dessa frase, ficará impossível saber se a frase realmente foi copiada na íntegra sem o original, porque a pessoa pode errar na cópia ou mesmo alterar propositalmente o texto para os seus propósitos. Nesse exemplo, se a cópia somente fosse alterada com a adição de um número 0 após o número 6, o texto poderia passar uma imagem completamente diferente do escrito original.
Agora, em vez de apenas uma pessoa copiar, 10 pessoas copiaram a minha frase inicial. Se uma delas ou até duas agir de má fé ou errar o texto, ficará mais fácil descobrir quem está mentindo ou onde está o erro, porque eu ainda teria outras 8 cópias que estão dizendo a mesma frase, o que me assegura uma chance considerável de que as outras cópias diferentes estejam erradas. Concorda comigo também que se eu aumentar ainda mais o número de cópias de um determinado texto, maior é a confiabilidade dele, certo? Guarda essa informação que eu já voltarei nela. Quanto ao período entre o texto original e a cópia, também é bem lógico pensar que quanto menor é esse período, maior a chance de uma informação ser passada de forma correta. Se eu te contar uma história hoje, daqui 5 dias você se lembrará dela melhor do que daqui 50. Porque a informação ainda estará mais fresca na sua memória. Então, pegando somente o Novo Testamento, por exemplo, vamos apresentar algumas comparações com outros escritos. Os escritos de Platão estão presentes em 7 cópias e datam de 1200 anos após a data de criação. Os escritos de César estão presentes em 10 cópias e datam de 1000 anos após a data da criação do texto original. Os escritos de Aristóteles estão presentes em 49 cópias e datam de 1400 anos após a data de criação. A Ilíada de Homero estão presentes em 643 cópias e datam de 500 anos após a data de criação. Já os escritos do Novo Testamento estão presentes em mais de 5.600 cópias e possuem cópias com menos de 100 anos em relação ao escrito original. Olha, eu preciso ser bem sincero com vocês. Quando cheguei nesse ponto da minha pesquisa, alguns sentimentos de indignação tomaram conta de mim. Eu nunca vi ninguém questionar os escritos de Platão e Aristóteles, por exemplo, mas a Bíblia, com uma quantidade imensamente maior de cópias, é tão questionada assim? A comparação é completamente desproporcional. Com base nessas cópias, é possível estimar com 99,5% a exatidão das cópias da Bíblia. O único escrito que tem um percentual próximo disso, o de Homero, possui 95% de confiabilidade. E tem mais, as evidências não param por aqui. Essas 5.600 cópias que eu citei são somente de manuscritos gregos. Se formos considerar cópias de outras origens, como a Vulgata Latina, por exemplo, esse número chega a cerca de 25.000 cópias. Sobre o Velho Testamento, somente no ano de 1947, na descoberta dos manuscritos do Mar Morto, foram encontradas mais de 500 cópias bíblicas que formam esse pergaminho. Esses manuscritos eram 800 anos mais antigos do que quaisquer outros manuscritos disponíveis. Alguns manuscritos são datados de até 270 anos antes de Cristo. A título de exemplo, o livro de Isaías foi encontrado na íntegra com os seus 66 capítulos. E agora, você já sabe me dizer se a Bíblia é confiável? Você já sabe como defender a Bíblia diante de tantas acusações injustas? Você quer que outras pessoas saibam dessas verdades comprovadas? Sim? Então, curta esse vídeo, compartilha com o máximo possível de pessoas que você puder, faça um comentário e se inscreva em nosso canal. Vamos juntos mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, o início e o fim.